Olá, professor, boa tarde. Eu sou o Ian e eu vim aqui apresentar a quarta etapa das atividades de UCE. Meu grupo é formado pelo Ítalo Javier, o Jonathan Rian e eu, o Ian Moreira. Certo? Vamos começar aqui com a primeira questão. Um motorista de caminhão-tanque ficou curioso para saber qual é a capacidade volumétrica de seu veículo. Qual é o volume do caminhão-tanque? Certo. Aqui ele já dá para a gente o comprimento, né, que todo o volume de todo do comprimento do tanque desse caminhão e também dá para a gente o diâmetro que todo esse compartimento tem, certo? Vamos lá. Para fazer essa questão aqui é bem simples. A gente já tem o diâmetro, só que na verdade para a gente fazer o cálculo a gente precisa do valor em raio. Muito fácil, é só a gente dividir esse valor por 2, tendo em vista que o raio vai ser a metade do diâmetro. 2,5 dividido por 2, 1,25. Esse é o raio desse tanque, certo? E agora a questão em si, o cálculo em si para a gente encontrar o resultado dessa questão é o seguinte: o volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes o que seria a altura, né? Bem, ele já dá aqui pra gente esse valor que entra como a altura, que é de 10,5, e a gente vai fazer ele da seguinte forma. Como essa calculadora eu não tenho o valor de π completo, eu vou colocar aqui o valor aproximado. Certo? A gente pega esse valor, faz vezes o raio, que a gente acabou de ver que é 1,25, ao quadrado, e o resultado, que é esse daqui, a gente faz vezes a altura. É de 10,5. Certo? Dá esse valor aqui, porém, a gente está aproximando, né, um pouco, e a gente vai utilizar somente os dois primeiros dígitos após a vírgula. Logo, o volume do caminhão-tanque é de 51,54 metros cúbicos. Certo? Questão bem tranquila, você vai ver que todas as questões dessa atividade aqui vão ser bem semelhantes. Vamos lá, questão 2. Um fazendeiro comprou um silo para armazenar soja e quer determinar sua capacidade volumétrica. Sabendo que o silo é cilíndrico, calcule o volume total do silo. Desconsidere o teto cônico. Certo? Ele pede para a gente desconsiderar o teto, né? A gente não contar com ele, contar apenas com o volume desse silo, com essas características com esses valores que foram entregues. Vamos lá, mesma coisa, a única diferença aqui é que a gente já tem o valor do raio. A gente não tem aqui o valor do diâmetro, a gente tem o valor do raio direto, que é ainda mais tranquilo. Certo? A gente pega o valor de π vezes o raio, que no caso é de 25, ao quadrado, pega o resultado e faz vezes a altura, que no caso é de 50 metros. Temos aqui o resultado, que aproximando vai dar aí 28.174,77 metros cúbicos. Beleza? Última questão. Um pai de família precisa armazenar o óleo do seu caminhão e encontrou um tambor na rua. Considerando que o tambor tem formato cilíndrico, determine o volume, entre parênteses, capacidade do tambor. Bem, aqui é uma questão muito semelhante à outra que a gente fez. Pegamos o valor de π vezes o raio, que no caso é 0,5, ao quadrado, e o resultado a gente multiplica pela altura de 1,5. Temos aqui 1,17, né? Que aqui a gente até colocou um pouco a mais, né? 1,178 metros cúbicos. Certo? Bem, essa foi a primeira parte da quarta etapa. É isso. Muito obrigado. Agora estarei dando continuidade, né? Agora é a segunda parte da quarta etapa do trabalho de UCE. Bem, vamos começar aqui com a questão 1. Um armazém precisa calcular a quantidade de espaço ocupado por suas caixas. Para isso, é necessário determinar o volume de uma única caixa. Sabendo as dimensões da caixa, comprimento, largura e altura, calcule o volume. Bem,
Aqui o que ele pede é exatamente para a gente calcular o volume dessas caixas e que, na minha opinião, é até mais fácil do que calcular a área utilizando o diâmetro, o π, né? Então acaba que aqui eu acho que fica muito mais simples de você realizar essa conta, que é simplesmente você pegar essas dimensões que foram entregues para você, que aqui no caso é a largura, a altura e o comprimento dessas caixas, e você vai multiplicar todos esses valores entregues para você chegar no resultado final. Certo? Vamos lá. A gente tem aqui uma caixa que ela é um quadrado, né, um cubo perfeito, então acaba que fica bem mais simples de fazer essa conta, né, que é só você utilizar todas essas dimensões que foram entregues e multiplicar todas elas. E aí a gente chega no resultado. 0,216 metros cúbicos. Certo? Acho que até aqui embaixo tem a resposta. Isso mesmo, aqui, ó. Valor total de 0,216 metros cúbicos. Beleza? Partindo agora para a questão 2. O dono de um caminhão precisa saber o volume do baú de do veículo para calcular a capacidade de carga e atender às recomendações da empresa de fretes. Sabendo as dimensões internas do baú, comprimento, largura e altura, determine o volume total. Questão muito semelhante à última, a diferença agora é que nem todas as dimensões têm o mesmo valor, certo? Então aqui acaba que fica, como o cálculo no final vai dar o mesmo, não importa tanto assim se você qual vai ser a sequência, né? Então eu posso pegar aqui o 2,5 vezes 9 vezes 3, chegando no valor de 67,5, o que dá aí, né, o volume total desse baú de 67,5 metros cúbicos. Beleza? Bem tranquilo? É isso.